Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Escutar muitas histórias na infância vai além do entretenimento. Enquanto um adulto lê para uma criança, além de entretê-la, ele ajuda diretamente no seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, socioafetivo e emocional. Além de que a proximidade com os livros pode despertar o interesse pelos estudos, contribuir para aumentar o vocabulário da criança e ajudá-la também a expressar suas emoções e sentimentos. Um estudo realizado por pesquisadores lá do Reino Unido e da China mostram que crianças que têm contato com a leitura por prazer na infância tendem a ter um desempenho superior em testes cognitivos e uma saúde mental mais equilibrada quando chegam lá na adolescência. Por outro lado, crianças que não têm o hábito de ler na infância têm mais dificuldade no aprendizado, viu? Na interpretação de textos e também na maneira de se expressarem. Mas nem tudo são flores, né? Uma outra pesquisa, a Retratos da Leitura no Brasil, mostra que 48% de brasileiros com mais de 5 anos de idade nunca leram um livro inteiro na vida. Esse número corresponde a 93 milhões de pessoas. Muita gente, né? A verdade é que o hábito da leitura na infância depende de vários fatores. Nada melhor que aprofundar nesse assunto para a gente entender quais fatores são esses, como a leitura impacta a infância e como ajudar a sua criança a criar o amor pela leitura. Para a gente conversar sobre isso e entender todos esses pontos, eu recebo aqui no nosso estúdio 2 convidados muito especiais. Ela, Elisângela Pereira Pinto de Souza, que é bibliotecária no Sesc Anápolis, aqui em Goiás. Elisângela, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite e assim, me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês e é um assunto assim muito delicado e muito importante na nossa rede de Sesc em Goiás. A gente faz um trabalho lindo de leitura, de incentivo, estou no Sesc há 13 anos nessa área de biblioteca, então é um assunto assim muito legal para mim. Que coisa boa, seja muito bem-vindo. E também recebo aqui o Zé Mário, que é mais conhecido como Zé do Conto. Ele que é ator, diretor, contador de histórias e ganhador do Prêmio Baobá 2023. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a possibilidade de participar de um assunto tão importante e desse projeto tão importante que o Sesc Goiás está proporcionando a todos. E conta pra gente aí, que prêmio é esse, Baobá 2023? Eu fiquei sabendo que é como se fosse o Oscar da contação de histórias, é isso mesmo? É o que dizem, né? É o que dizem. Segundo a imprensa, é considerado o Oscar dos contadores de história. Então, são contadores que são indicados por cada região do país. Eu fui, né? Goiás. E aí teve uma premiação em Fortaleza. Fui até Fortaleza para trazer o Baobá aqui para Goiás. E eu me sinto muito lisonjeado porque quem indicou é o Grupo Uguaia, que é um grupo que surgiu dentro da UFG, né, da Universidade de Goiás. Então tem uma chancela, tem uma importância muito grande. E para o Estado também é extremamente importante a gente ter artistas, né, com essa premiação. Eu fiquei muito feliz. O pessoal até brinca, né, o pessoal da UFG, que é um catarinense que foi representar Goiás lá em Fortaleza, né, para trazer esse prêmio. É isso, estou feliz demais e muito feliz de estar aqui nesse programa. Que coisa boa. A Elisângela contou pra gente que tem 13 anos que ela tá com a gente no Sesc, né, lá à frente da biblioteca do Sesc Anápolis. E me conta uma coisa, Zé do Conto, como que você virou um contador de histórias? Eita, que lá vem história. Bom, minha formação é em teatro, né, eu fiz teatro em São Paulo e fazia os espetáculos e às vezes eu contava história, mas
como ator, assim, não tinha um foco de ser um contador de história. E aí surgiu um convite, eu estava no Sul, tinha voltado para o Sul, e surgiu um convite de uma rede de livrarias, lá do Sul, que eles precisavam de um contador de história para 2 livrarias, todo sábado. Então, todo sábado tinha que ter alguém contando história. E aí, me procuraram, eu falei, não, pode ser. E eu fiquei pensando, não, eu tenho que criar algo até estético mesmo, que eu sempre fui muito ligado com essa questão da estética, né, do figurino. E aí eu fiz uma cartola, fiz um casaco, fiz o livro, a mala, mas não tinha um nome. E aí, no primeiro dia que eu fui contar a história, né, fui nessa livraria, eu cheguei e tinha uma criança esperando. A criança olhou para mim e falou, o Zé do Conto chegou. Assim, desse jeito. E aí, como é um batizado, né? Não tinha como eu falar. Legal. Falei, o meu nome já é Zé, então ficou Zé do Conto. E comecei a contar história nessa livraria, deu muito certo. Aí como Zé do Conto, né? E aí eu foquei o trabalho do contador de história como o personagem, exatamente para eu poder ter essa possibilidade de fazer outros trabalhos do teatro, né? E deixar separado, né? O personagem, o Zé do Conto, e o meu trabalho como ator, como diretor. E só que daí fui contando história todo sábado e isso foi crescendo. Quando eu vir para Goiás, o pessoal já me conhecia aqui, então as redes sociais ajudaram muito. E fazem agora quase uns 15 anos que eu estou contando história como Zé do Conto. E tomou uma proporção que eu não esperava. Foi algo bem natural. Eu não falei assim, vou ser um contador de história. O contador de história que veio, que me procurou, assim, as histórias que tomaram conta. Então eu estou muito feliz e é isso. Foi assim que surgiu o Zé do Conto. Que legal, que bacana. Então, a vida de vocês está imersa na literatura, nos livros, né? Sim. E eu queria saber se vocês já presenciaram alguma história de alguma família, de alguma criança, que a leitura ela impactou diretamente a vida dessas pessoas. Vocês já presenciaram alguma história que vocês poderiam compartilhar aqui com a gente? Eu tenho uma história um tanto curiosa. Quando eu entrei no SESC, eu não tinha muita vivência com leitura. Meu universo, posso dizer que não foi de leitura. Minha base não é de leitura. E quando eu entrei na biblioteca, eu tinha uma certa resistência ao incentivo da leitura com criança. Eu não imaginava que era tão grande isso. A minha sobrinha tinha apenas 2 aninhos de idade e eu tinha resistência de levar livro para ela. Aí quando eu entrei, era outra bibliotecária, ela leva, faz o teste. E desde então, ela começou a ter o contato com livros e começou a ler. E assim, ela pedia para que eu levasse livros para ela todos os dias. Assim, eu levava, tinha as histórias preferidas, tinha as histórias que não eram preferidas. E assim, foi feito. E depois de 8, 10 anos, ela teve o prêmio de melhor escrita de literatura na escola, quando ela cresceu, né? E aí, assim, eu falo que foi a base desde o início, desde os 2 aninhos de idade dela, né? Ela começou a ter o gosto pela leitura. Hoje ela lê, posso falar que ela lê muito mais que eu, né? Que adolescente, quando lê, começa a lê muito mais. Então, eu falo assim, que essa base da leitura impactou na vida dela. Que ela se sentiu muito feliz, muito lisonjeada por ter ganhado o prêmio dela de redação da escola toda dela, né? Não foi só da sala. Então, eu acho que foi um impacto através da leitura na vida dela. E tem também a questão da importância do hábito, né? Sim, sim. É muito forte nessa situação, né? O hábito da leitura, né? A gente exercitar o hábito. Porque eu, por exemplo, eu venho de um histórico que eu não tinha tanto incentivo na leitura. Então, quando eu ia ler, partia de mim mesmo, assim, de querer ler, né? A família não tinha esse incentivo. E é algo que eu sinto muito no país, assim, sabe? A gente não tem mais essa cultura do incentivo à leitura, né? Do pai, da criança ver o pai lendo, a mãe lendo, ou alguém que está ali na família lendo, porque são as referências, isso é muito importante para a criança. Eu lembro até hoje, por exemplo, de ler um livro, eu não lembro o nome, esse dia me perguntaram, eu não lembro o nome do livro, eu não lembro o nome da história, mas eu lembro da história. Que foi a memória que eu tenho, afetiva até desse livro, que é a história de um burrinho, olha só, de um burrinho que ele queria muito atravessar um morro, que ele queria saber o que tinha do outro lado do morro. E a história eu sei que passa por algumas situações e até que ele consegue atravessar o morro, e ele descobre que do outro lado tem uma outra cidade com outro morro. E aí fica nessa... Eu lembro que eu era muito pequeno e até hoje eu tenho essa memória desse livro, né? Dessa história que eu não sei o nome, olha só, não sei o nome para indicar, mas marcou muito. E eu acho também que é a questão do hábito, né? O hábito da leitura. Sim. E a criança ver um adulto próximo dela lendo
tem muita importância, assim, é básico, assim, é fundamental nos dias de hoje, principalmente. Vocês diriam, então, assim, que para um adulto ter o hábito da leitura, essa exposição aos livros e o incentivo desde cedo seria fundamental? Com certeza, com certeza. Porque são nos primeiros anos, nos anos iniciais, que a gente começa a abrir o horizonte para as novas oportunidades. A gente está descobrindo, a criança está descobrindo a vida logo pequena. Então, eu acho que a partir daí que começa a ter o hábito. Eu falo assim que o meu hábito de leitura demorou um pouquinho a ser adquirido justamente por isso, porque eu não tive o incentivo desde criança. E eu acho que ter o incentivo desde criança é fundamental. Até porque no âmbito pedagógico, né, a gente sabe que até os 7 anos, a criança, tudo que ela vê, ouve, sim, ela vai criando a personalidade dela, o caráter dela com essas referências. Então é muito importante para uma criança de 6, 5, 4, 3, 7 anos ter a imagem de alguém lendo, ou pelo menos essa pessoa incentivando ela a começar a folhear, nem que seja desde com gibis, né? Porque sim, eu acho que a gente começa sempre pelo gibi, né? A gente, as charges das imagens, né? Ela já vai construindo. Quem nunca leu Turma da Mônica? Não é? Que legal. E na abertura aqui do nosso episódio, eu citei vários benefícios, né? Citei algumas pesquisas. E eu queria, além desses nomes difíceis que a gente lê, que a gente aprende, como vocês que estão aí na linha de frente, lidando com as crianças, contando histórias, como que vocês percebem o impacto da leitura no desenvolvimento da criança? O que vocês percebem que a leitura, ela de fato proporciona para as crianças? Eu sempre falo uma frase para todo mundo. Eu falo que quem lê, escreve. Então, a partir do momento que a gente tá lendo, tá vendo novas histórias, a gente tem a percepção de novas oportunidades para a vida, para o mundo, né? Então, assim, a leitura visual, a leitura das palavras, a formação das palavras. Então, a criança pega um livro, eu falo para os pais, meu filho não consegue ler, mas seu filho lê a imagem. Seu filho tem um intermédio seu para que você possa, através da leitura para ele ter a percepção da imaginação. E as crianças têm muito disso, principalmente na biblioteca. E também na minha família também. Elas gostam muito de ver o mesmo livro várias vezes. Sim. Porque através da leitura desse livro de várias vezes, elas vão tendo novas ideias, novas percepções. E as crianças também pegam o mesmo livro que a gente leu para eles e eles contam a história para a gente. Do jeito que eles entenderam, eles conseguem contar para a gente a história. E isso é fascinante demais. Assim, eles estão criando as memórias deles, né? Tá formando a importância do lúdico, né? Sim. A importância do lúdico. Eu acredito muito que a questão do livro é uma porta para um mundo lúdico, para o mundo mágico da criança. E é isso, mesmo sendo só folheando, só através de imagens. Eu mesmo, a referência que eu tenho do livro é da imagem do burrinho lá da história. Então, é muito importante e muito forte, né? A questão da imagem, ela é muito forte as primeiras idades, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Eu vejo como uma porta para um mundo de ludicidade, de imaginação e para o mundo. E Elisângela, você que está no SESC, à frente da biblioteca do SESC Anápolis há 13 anos, qual que é a importância da biblioteca nesse processo? Porque nós estamos vindo aí de anos em que muito se questionou, né? A biblioteca vai sobreviver, os livros físicos vão sobreviver. E isso é muito interessante porque anos atrás a gente fazia essa discussão e hoje nós estamos vendo que o livro físico ele não morreu, ele não vai morrer, ele tem os seus fãs, os seus adeptos, assim como a leitura digital também. E as bibliotecas também, né? Embora teve muito impacto, né? Que veio aí por conta do advento da tecnologia, mas as bibliotecas, elas estão aí. E qual o papel dessa instituição biblioteca no incentivo à leitura, na criação do hábito da leitura? É igual eu falei, assim, o incentivo vem desde de pequeno. E nas bibliotecas do SESC, nós que temos a educação infantil, nós temos o projeto de levar as crianças à biblioteca desde pequenininho. Então, as crianças entram no SESC a partir dos 3 anos de idade. E, meu filho não vai ler, a criança não quer. Então, assim, é o intermédio da bibliotecária, da biblioteca, junto com a escola, junto com o professor. Então, a gente faz um trabalho em conjunto.
é o palpar o livro, é ver uma imagem diferente. Uma criança não gosta de determinado livro, mas outra criança gosta. Então, assim, a gente tem que ter toda a sensibilidade de estar mostrando diversos livros, diversos formatos. Então, a gente tem todo esse cuidado. As crianças, a gente está tendo muitas crianças autistas. Então, assim, o que é interessante para uma criança pode não ser interessante para outra. Mas, assim, conforme as leis da biblioteconomia, né? Cada livro o seu leitor, cada leitor o seu livro. Então, a gente vai fazendo com que eles tenham a autonomia de escolher seu próprio livro. A gente não... você vai levar esse livro para casa essa semana. Não, a gente dá total autonomia à criança. A gente mostra, né? A gente dá a oportunidade deles de verem todos os livros que tem, a gente coloca de acordo com a idade, né, de cada criança, mas eles que têm autonomia de escolher. Eu quero levar esse livro para casa. Tem um livro que tem um tom diferente, eles vão muito pela capa, às vezes tem muitos que folheiam os livros. Então, eles têm total autonomia para tá escolhendo suas leituras e tá levando esses livros para casa para leitura em família. Legal. Aproveito para mandar um abraço muito carinhoso para as nossas bibliotecárias, Sim. né? Sesc, das unidades do Sesc em Goiânia, a Anápolis, que está aqui muito bem representada, Jataí, Tumbiara, né? Sim. Quero mandar um abraço especial para Lorena, para Adriana do Sesc Universitário, um abraço especial para Iana do Sesc Campinas e também para Ana Maria lá do Sesc Centro, que sempre que eu peço mandam os livros lá pro meu menino ler, né? Eu falo, manda uns livrinhos aí, tô precisando de um livro assim, que ensina a criança a controlar, a gerenciar melhor as suas emoções. E aí ela mandou esses dias a Rita Não Grita, né? Porque uma idade de 4 anos a criança tá aquele turbilhão de emoções. Como não, né? Como não? E ele aprende muito através dessas histórias, então ela sempre com muito carinho, sempre que eu peço, me mandam os livros, né? E o Gustavo lê e aprende, como você bem disse, lê e pede para repetir a mesma história várias vezes e fica encantado. Então, é um trabalho de muita excelência mesmo, não é porque nós somos do Sesc, mas é porque é um trabalho de excelência em prol do trabalhador do comércio, em prol da sociedade, e basta ir, né? Mesmo quem não tenha credencial Sesc pode ir ler lá na biblioteca, né? Não pode levar o livro para casa, mas pode ler na biblioteca, pode utilizar o espaço, pode levar as crianças. Inclusive, as nossas bibliotecas têm espaços infantis, né, que são muito gostosos, muito lúdicos. Isso é uma estratégia tanto para incentivar a leitura. E falando nisso, a primeira infância é levada muito a sério nas escolas da educação infantil do Sesc Goiás. Nossas práticas, elas priorizam o desenvolvimento global de crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, com foco nos aspectos afetivo, cognitivo e também social. Os trabalhos são desenvolvidos com base em projetos didáticos e eixos de trabalho agrupados nas seguintes áreas do conhecimento: artes, práticas de oralidade, leitura e escrita, natureza e sociedade, corpo e movimento e música e matemática. Tudo isso com planejamento participativo que envolve professores, crianças e também a família, claro. O Sesc oferece educação infantil em Goiânia, nas unidades Faisalville e Universitário, também em Anápolis. Acesse o site sescgo.com.br e saiba mais. E agora vamos ouvir a pergunta do nosso público. O que impede as crianças de se tornarem leitoras e aprendam a gostar de ler? As telas, com certeza. É muito mais fácil ver um vídeo do que parar para ler. É muito mais tranquilo. Você quer aprender a criança, coloca uma tela ali, dá um celular e a criança fica paradinha. Eu falo que o intermédio do adulto, o chamar a atenção para diversos tipos de livros, conforme eu já falei, é que a gente consegue tirar um pouco da tela e puxar para a leitura dos livros. É um livro com textura, é um pop-up, é uma contação da história, uma leitura diferente. Então, isso eu acho que a gente consegue puxar para a leitura dos livros e tira o foco das telas. Eu acho que a velocidade, né? A gente está numa época muito de velocidade, tudo tem que ser rápido, né? Em pouco tempo. E eu falo novamente essa questão do hábito. Sim. Porque também não adianta a gente falar que a criança está muito na tela, se ela olha para o pai, o pai está na tela. Né? Então, acho que o hábito da leitura, acho que a principal questão é fundamental para a criança. Assim, não adianta eu pedir para uma criança ler um livro, ela deixar o celular, se eu estou com o celular. Porque hoje em dia também
é praticamente impossível a gente não estar envolvido com as telas, né? Mas acho que o pai ou o responsável tem que parar e pensar assim, não, nesse momento eu vou focar aqui. Então vamos deixar esse celular de canto, esse tablet, seja lá o que for, essa tela. E a questão da velocidade, né? A gente entrou nesse fluxo da velocidade, tudo é muito rápido, tudo tem que ser rápido. Por que a gente não pode parar, respirar e ler, né? E eu diria que essa questão do exemplo, ela é muito forte, Exato, né? sim. A pesquisa que eu trouxe lá na abertura do nosso episódio, ela diz também que quase metade da população adulta brasileira não tem o hábito de da ler. leitura. Então, como que essas pessoas vão estimular o hábito Exato. na criança, né? Então, se o seu hábito é ficar no celular, a criança automaticamente Sim. vai criar esse hábito A também. reproduzir o que o adulto está fazendo, né? Então, Exatamente. E assim, eu enquanto uma mãe que sou leitora e leio para o meu filho, eu vejo que isso é uma questão que trabalha muito nós que somos pais. E trabalha muito o adulto, né? O cuidador, o responsável. Porque você também tem que se monitorar, você Sim. também tem que dar uma revisada nos seus hábitos para incentivar a criança. Se policiar, né? Se policiar, exatamente. E eu fico vendo assim, o meu próprio exemplo, no sentido de que eu que gosto de ler, às vezes tenho que me policiar. Imagina uma pessoa que não tem o hábito, que não gosta de ler, né? Então, por isso que eu faço muita questão de estar sempre levando, né, o meu filho à biblioteca, pegando os livros e tirando esse tempo para ler. Porque a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão rápida, a velocidade tão grande, que às vezes parar para ler um livro é algo que a gente pensa que é impossível de se colocar dentro da nossa rotina. Mas é possível, né? É possível. É possível. É isso aí. E, gente, talvez mais o Zé do Conto, mas Elisângela fique à vontade para contribuir. Qual que é a diferença entre contar uma história e simplesmente ler para uma criança? Ah, o segredo, né? O segredo, agora é a hora do segredo. Na verdade, a palavra já está falando, é o contar. Então, a forma como contar é que é o diferencial. A Elisângela pode contar a mesma história que eu vou contar, você pode contar a mesma história, e aqui vão ter 3 histórias, porque a forma como contar é diferente. O ler tem a questão desde o hábito, a questão de realmente estar ali e lendo, né? E você criando essas imagens, né? Porque o bom do livro é isso, né? A gente lê e a gente vai junto, a gente viaja junto. O contador de história é uma pessoa que está ali criando essas imagens, né? Criando essas histórias. Então você segue muito a imagem que esse contador está criando. Eu acho que o principal diferencial aí é esse, né? A forma como contar, né? A forma como contar é que gera esse interesse pela história. Toda família tem um contador de história, né? Toda família tem um vô, tem um pai, tem um tio que conta histórias, né? Às vezes está reunido na família, o churrascão da família, quando vai ver tem alguém que está contando histórias. E o livro já é essa questão mais pessoal. O livro, eu estou aqui nesse livro, eu estou aqui nesse mundo do livro, da leitura, e estou criando as minhas imagens. O contador de história, ele está criando essas imagens através da oralidade, através de algum objeto. Então ele está levando o público junto com ele em alguma história, em alguma imagem, né? Eu acho que o diferencial é esse, é o contar, o como contar a história, a forma de contar. Complementando, a leitura do livro, né? Como você falou, contar a história, a gente está contando a nossa percepção. Sim. Você conta de um jeito, eu conto de outro jeito. A leitura, a gente está lendo, fidedigno ao que está escrito ali. Mas nada impede de uma entonação de voz diferente, para chamar atenção, para prender que a criança preste atenção. É um gesto diferente, mas eu estou sendo fidedigna ao que está escrito no livro, né? E a contação não. A contação a gente dá asas à imaginação. Tem a história, Sim. a gente dá asas à imaginação. Não muda, né? Mas não muda o sentido da história, né? O objetivo da história. Mas o caminho, sim. Aí cada contador escolhe o seu. Eu queria até fazer um adendo, que eu não posso esquecer. Você falou do Sesc Itumbiara, eu lembrei, quando falou a palavra Itumbiara. Com relação ao Prêmio Baobá, teve uma contadora de história de Itumbiara, a Raquel Santos. Ela foi indicada esse prêmio, ela recebeu esse prêmio, que ela foi indicada, se eu não me engano, por outro estado, mas ela é de Goiás. Então, algumas pessoas já me procuraram, né, falando sobre isso. Falei, não, eu vou deixar bem claro. A Raquel também é uma goiana que ganhou o Prêmio Baobá, só que ela foi indicada por outro estado. Então, algumas pessoas vieram me questionar isso. E aí, quando você falou Sesc Itumbiara, eu falei, eu não posso esquecer de deixar claro. Então, Raquel Santos, também contadora de história lá da região de Itumbiara, parabéns, é uma ótima contadora, também ganhou o Prêmio Baobá.
E aí entra a questão do artista também, né? Da Sim, interpretação, exato. né? A forma, dos né? elementos, da forma, Criar da o perso- caracterização. criar Isso, o exatamente. E aí personagem. a gente vai para o campo também da técnica, né? Da técnica do contador de história, o que que é contar história, como contar história. Tem contadores que criam um personagem, tem contadores que simplesmente vão lá do jeitinho deles e contam a história. Cada um tem a sua persona, né? Sim. Sua persona, o seu jeito de contar. E também eu queria falar a questão da biblioteca do Sesc, que a gente está falando a coisa da velocidade. Eu acho que a ambientação das bibliotecas do Sesc são ótimas e principalmente para a gente dar esse respiro, né? Dar essa pausa para a gente realmente valorizar os livros, porque também não adianta a gente criar um espaço com vários livros e chegar lá tá tendo outra velocidade, outras imagens, tirando a nossa atenção. E as bibliotecas do Sesc aqui, pelo menos aqui no estado, são referência, assim. Posso dizer que é uma referência de espaço agradável e um espaço de incentivo à leitura, que todos devem procurar. Eu sou de uma época que a gente ia nas bibliotecas de prefeitura, né? Dos centros culturais do município, do poder público. Mas o Sesc, ele faz um trabalho com relação às bibliotecas magnífico. Fica aqui a minha observação. O espaço também é uma Sim, estratégia, né? De exato. criar a ambientação Acolher, necessária, o acolhimento. E até para, como a gente está falando de leitura na infância, para fazer a criança entender que aquele é um local próprio para aquilo. sim. Tem a questão do silêncio, Exato. né? Que a criança, por mais barulhenta que as crianças sejam, mas ela entender que aquele ali é um cantinho, da leitura, é o momento Isso é muito de bacana. estar fazendo a leitura. Que legal. E Zé, como que você escolhe as histórias que você vai contar? Então, eu procuro muito histórias que tenham uma reflexão, que tenham algo, que passe algo, não seja simplesmente... Subiu na árvore e desceu, acabou. Não, eu gosto muito de falar sobre histórias que falem sobre sentimento, que falem sobre família, que falem sobre valor humano, principalmente nesses tempos é importante falar sobre isso. Tanto que é difícil ver eu contando histórias clássicas, né, os irmãos Grimm ou outros aí. Eu gosto muito de procurar histórias do dito popular, de pessoas do interior dos estados. Então eu trago muito histórias que são Câmara Cascudo, que é um pesquisador de história muito importante, o Ricardo Azevedo. São pessoas que eles vão para os interiores e trazem, através de seus livros, histórias populares, que tem um cunho muito forte no âmbito do ser humano mesmo, né? De valores. Eu acho que a criança precisa ouvir histórias que falem sobre isso. Então, o meu foco principal, quando eu vou... E eu preciso gostar da história. É isso. É ler e falar, poxa, que história. Gostaria que as outras pessoas também ouvissem essa história. E aí é o meu fio condutor, assim. Eu ainda não precisei contar alguma história que eu não quisesse, eu não gostasse, sabe? Então, eu tenho que me encantar pela história. É isso, tem que me encantar. Eu tenho que falar, nossa, que história legal. Poxa, as outras pessoas precisam saber dessa história. Esse é o fio condutor para mim. E como que a gente pode envolver as crianças durante esse processo de leitura? Pensando lá na prática mesmo, né? Lá na minha casa, com meu filho, no momento de ler com ele, na escola, lá mesmo na biblioteca, ou no evento, né? Algum momento que você está ali com as crianças. Como que a gente pode envolver as crianças no momento ali da leitura, da contação, para que elas se sintam mais estimuladas? Bom, da minha parte, o que eu posso falar é o seguinte. É o observar quem está ouvindo a história. Sim. É você conhecer, no meu caso, eu faço muito em teatro, associação, escolas, evento corporativo, e eu já contei a mesma história que eu contei para uma escola infantil, eu contei num evento corporativo e deu certo. Mas é a questão de você prestar atenção no teu público. O que o teu público quer ouvir? De que forma ele quer ouvir? E de que forma que eu vou chegar nesse público, né? Então, de repente, às vezes eu chego numa escola com o roteiro programado e eu dou o meu bom dia. No meu bom dia, eu já percebo que, de repente, eu vou ter que mudar. Não é aquela história, é outra história. Chamar o público. Eu interajo muito com as crianças, né? Quando eu vou para escolas. Então, às vezes, acontece... Vou dar um exemplo, né? Bom dia. E eu começo a contar uma história. E alguma criança fala assim, mas eu conheço essa história. Você conhece essa história? Então, vamos fazer o seguinte. Presta bastante atenção para ver se essa história... Se eu vou contar direito. Se eu não contar, se não for, você me fala. A criança, na hora, ela já... para e vai prestar atenção. Então, você tem que saber trabalhar e entender o que elas querem ouvir e quem é aquele público, né? Então, acho que a principal coisa é esse, saber onde estou, para quem eu vou contar a história
e deixar acontecer. Tem momentos em que a gente vai até a sala de aula das crianças para estar fazendo leitura de histórias, para estar contando histórias. Dependendo da turma, a leitura é uma, dependendo da turma, a leitura é outra. Tem momentos que tem uma história que o livro eu já começo gritando. É Rei Bigodeiro na sua banheira. Eu acho muito interessante essa história. Que ele começa pedindo socorro, né? O pajem começa pedindo socorro. E as crianças, às vezes, estão no seu momento de brincadeira, voltou do parque, acabaram o lanche. E a história começa, socorro, socorro. Já começa gritando, todo mundo para. Todo mundo para escutar. O que está acontecendo? O que é isso? E já tem turminha, já tem crianças que não. Você começa com leitura mais tranquila, vai uma entonação de voz, começa a falar mais baixo. Então, assim, depende muito do público que a gente está lendo. Igual o Zé falou, assim, a criança às vezes fala, conheço essa história. Então, me ajuda a contar a história, eu vou precisar da sua ajuda. Já que você já conhece essa história, então e a criança fica... E ao mesmo tempo você está colocando ela num foco, sim, né? Tipo, sim. Olha, eu tenho que prestar atenção porque de repente vai precisar da minha ajuda. Sim. Tudo isso faz parte, né? E são técnicas que você vai adquirindo. É lógico, não é algo que você vai fazer de um dia para o outro, né? Isso é o tempo, é o entrar nas salas, é o tempo que vai te dando essa segurança, né? Essas técnicas para você se virar nos 30 e saber lidar com o público. Às vezes eu levo, assim... Igual semana passada, quando as crianças retornaram das férias agora, né? São crianças novas, 3 anos, são muito bebezinhos. E a gente levei 3 livros? Não, levei uns 5. Aí a gente perceber como é a turminha, pra gente falando, não, essa história daria certo, mas nesse momento não. Então, assim, tem que ter toda uma técnica, né? Sim. Que a gente tem que perceber como que é o nosso público. E essa questão da técnica também entra também na questão do figurino, né? A questão do visual. Por que eu uso esse figurino? Eu tenho do porquê, sabe? Eu pesquisei, então a questão do lúdico é importante porque você vai contar uma história. E eu me coloco muito no público, né? No lugar de quem está ouvindo a história. Eu quero viajar, né? Eu quero poder... É igual a gente vai no cinema, a gente quer viajar na história. Então, se você vê um personagem lúdico contando essa história, fica mais, vamos dizer, fácil para o público eles acreditarem nessa história e irem juntos, né? Nada contra quem conta a história de forma natural, tradicional. Mas, no meu caso, me ajuda muito a questão do figurino, de criar esse... Exato, de criar esse lúdico. Assim. E Zé, teve alguma... A Elisângela compartilhou com a gente lá no começo a história da sobrinha dela, né? Sim. E no seu caso, assim, você já esteve em algum espaço contando uma história que você percebeu que impactou muito, mexeu, ofereceu uma experiência muito bacana para alguma criança em específico, ou para um grupo de crianças? Teve alguma história que marcou você? Comigo, o que acontece com uma certa... Não vou dizer com frequência, mas são algumas situações que me tocam, desde crianças a adultos. Teve uma criança, algum tempo, a gente agora está, deixa eu ver, 2023, no meio de 2023, na época de uma festa que tem lá em Trindade, uma festa tradicional de Trindade, eu fui contar uma história lá no teatro gigante que tem lá. E aí, quando acabou a apresentação, uma criança olhou para mim e falou assim: "Ô Zé do Conto, quando eu crescer, eu quero ser um contador igual você." E aquilo me marcou muito. Autistas. Eu já contei história para autista e do autista vim falar comigo. E já aconteceu de adulto. Eu estava num projeto social de catadores de reciclagem. E aí fui contar a história lá para eles. Aí eu estava conversando com alguns. Aí um chegou e falou assim: "Você percebeu que..." Ele falou isso. "Você percebeu que ninguém mexeu no celular?" Eu falei: "Hã?" Ninguém mexeu no celular. Todo mundo prestou atenção no que você estava contando. Você percebeu?" Aí eu parei e falei, nem eu tinha percebido. Então, as situações que eu vivencio são mais nesse sentido, assim, de pessoas que se emocionam ou de pessoas que se identificam. E aí elas fazem questão de vir falar comigo. Criança, muita criança. Eu acho que desde o dia que uma criança me chamou de Zé do Conto, pela primeira vez, já começou ter essa força comigo, sabe? Então, eu me emociono com os relatos das pessoas e vice-versa, assim. E falando nisso, você sabia que o Sesc Goiás é uma instituição pioneira no campo social
que presta serviços nas áreas da educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Uma empresa sem fins lucrativos, o SESC foi criado, é mantido e administrado pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Para usufruir desses benefícios, basta ser trabalhador do comércio e ter a credencial SESC atualizada. Acesse o site sescgo.com.br, clique em Credencial SESC e confira o mundo de oportunidades que o SESC tem para você e para sua família. Vamos agora para a pergunta do nosso ouvinte. Como as histórias podem fazer as crianças amar a literatura? Através do despertar. A gente dá várias oportunidades, a gente demonstra vários tipos, estilos de livros, vários gêneros. Então, assim, algum desperta o interesse na pessoa. Eu falo assim que nas bibliotecas a gente tem muito que conhecer o nosso público, né? Porque uma criança pode gostar de fantasia, outra criança pode não gostar. Tem criança que gosta de livro de monstro, tem criança que gosta de conto de fada. Então, o despertar na criança, a gente conhecer, acho que influencia muito, ajuda muito para criar esse hábito da leitura. Eu costumo muito... Eu abro meu espetáculo de contação de história falando sobre a importância do livro. Que eu falo que eu ando com uma mala, né? E dentro da mala eu falo, olha, tem um tesouro valiosíssimo, que eu tenho certeza que vocês também possuem esse tesouro. E aí fica todo mundo, o quê? E aí eu mostro que é um livro. Esse livro aqui, por No sinal, caso... né? Esse livro aqui. Esse aqui, ó. Era uma vez. E aí eu mostro e explico que o livro é um grande tesouro, né? Por que é um grande tesouro? Pela importância. Eu falo, você sabe por que o livro é um grande tesouro? E eles falam, porque tem história? Tem história, tem informação, tem conhecimento. Então a gente tem que valorizar e muito. E o contar história também tem isso, esse incentivo. Gostei dessa história. Então, se você for ler, você vai encontrar várias outras histórias de fantasia ou não fantasia. Então, no contador de história tem essa ferramenta, né? A gente usa dessa forma. A gente incentiva a leitura para eles irem para a biblioteca procurar livro. Sim, a gente desperta. Quando as crianças fazem o primeiro contato na biblioteca, quando chega um pai com os filhos. Tem muitos pais que vão com os filhos à biblioteca. O pessoal que não tem o credencial do SESC. Vim trazer meu filho para conhecer, porque na escola não tem. Nossa, é uma honra, porque a gente começa mostrando, olha, essa parte aqui são os livros de adultos, tem livros para todas as idades, aqui é a parte dos livros infantis, tem os livros juvenis, e a gente começa a mostrar o ambiente da biblioteca, né? A criança vai despertando esse interesse, por ver que na biblioteca não é somente igual um livro infantil, tem um livro para o adulto, tem um livro técnico, então, assim, é um universo grandioso. E as crianças vão despertando esse interesse. E que a Elisângela falou a questão da biblioteca também, hoje em dia, muitas escolas, né, do poder público, infelizmente fechou muitas bibliotecas, né? Eu lembro que faz algum tempo, eu era criança e tinha biblioteca, toda escola tinha biblioteca, né? Isso também é uma ferramenta muito importante, estar próximo, né? Porque ainda não é todo pai que consegue ainda, que tenha essa possibilidade de ir procurar o SESC, né, a biblioteca. Mas eu acho que se tivesse biblioteca nas escolas ia ajudar aí muito. Tem os espaços de leituras, né, nas escolas, mas assim, às vezes não tem o mediador, que é o bibliotecário, né, que tem esse feeling, que é o profissional que está lá para mediar mesmo, né, a leitura. E o espaço das bibliotecas públicas é bem pequeno, bem limitado. Os recursos são muito pequenos, né? Então, eu acho que o SESC, né? Sim, o SESC tem esse potencial grande. A gente é uma potência, né? Para questão de biblioteca, sim. É uma referência. Zé e Elisângela, nós falamos aqui ao longo do nosso episódio, trouxemos para quem está nos ouvindo várias estratégias. Mas agora, para dar um corte bem legal, para a gente publicar lá nas nossas redes sociais, eu queria que vocês elencassem para a gente, assim, ó, para aqueles pais que querem começar a ler com os filhos, que não têm esse hábito, mas querem começar. Vamos pontuar para eles o que eles podem fazer com os recursos que eles têm hoje em dia? Bom, olha, o que eu posso indicar, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito da questão de objetos. Né? Por exemplo, na casa, a gente tem uma cozinha. Colher, garfo, faca não. Colher, o garfo, uma colher de madeira, sabe essa colher de pau? Vou fazer. Aquilo lá tudo pode virar personagem.
Isso tudo ajuda na ludicidade. Então, utilizar o livro. Olha, tal história, estou contando, de repente pega uma colher de pau e faz essa colher de pau virar um personagem. Isso é um exemplo. Pega uma panela, coloca na cabeça. Eu acho que o pai, ele tem que quebrar essa barreira do eu sou o pai. Não, nesse momento de contar a história, é o momento de se divertir com o filho. Por que o pai não pode pegar uma panela, colocar na cabeça e essa panela virar uma coroa e ele se transformar num rei para contar a história? Então, acho que a gente tem várias ferramentas dentro de casa que podem ser utilizadas para a gente contar uma boa história. É o imitar um animal, é você estar girando, você pular. Dar movimento. Dar movimento, dar vida à história, né? O hábito se cria. Então, assim, a partir de pequenas leituras, de pequenos momentos em família, eu acho que é muito importante. Igual, esse é o momento da nossa leitura. Vamos ler juntos. É criar as memórias afetivas com seus filhos. Eu acho que é de fundamental importância. E vou participar também. Leve o seu filho à biblioteca, né? Leve Exato. a biblioteca do SESC. Quem tem a credencial pode levar o livro para casa. Quem não tem a credencial pode ler lá nos espaços infantis das bibliotecas do SESC Goiás. Leve a criança à biblioteca. Já é um bom começo. Já é um ponto. Já é o primeiro passo. É o primeiro passo, é isso aí. E já partindo aqui para o nosso final, Elisângela, você passa rápido, né? Bem rápido, nossa. Deus. Você está aqui representando a Biblioteca do SESC Anápolis, mas você fala por todas as bibliotecárias, sim. Né, da nossa instituição. E eu queria que você contasse um pouquinho para quem nos ouve, até porque eu acabei de convidar as pessoas para irem à biblioteca, quais programas, atividades, ações as bibliotecas do SESC elas oferecem para as crianças. Então, nós, enquanto unidades que temos educação infantil, nós temos o projeto que chama Sacola Literária. As crianças da educação infantil, a partir dos 3 aninhos de idade, que eles estudam dos 3 aos 5 anos, eles já têm o contato na biblioteca. Então, a partir dos 3 aninhos, eles já têm autonomia de ir até a biblioteca, escolher seu livrinho para levar para casa. Então, faz parte do processo, né, do incentivo. Então, as escolas de educação infantil já têm esse trabalho de incentivo. Nós temos a Mala Viajante, lá no SESC Universitário, que a Lorena faz um trabalho incrível, que os pais levam a mala, as crianças levam a mala para casa e os pais fazem a leitura e depois os pais vão até a escola para estar contando a história com os alunos. As crianças ficam loucas, querendo ser sorteadas. Quero minha vez, meu pai que vai ler. Então, é incrível. No Faz Salville tem um bebê na biblioteca também, que a Andrea faz um trabalho incrível, que são os primeiros contatos do bebê com os livros. Então, tem os livrinhos de pano, é um livro com pop-up. Então, assim... barulho, né? Sim, aí tem as almofadas, as crianças ficam à vontade para essas leituras. Aí nas bibliotecas, em todas, tem os projetos de contação de histórias, que a gente leva um contador de história, tem um momento apropriado para essa contação, onde se reúne as crianças, a gente contrata um contador de história para nos ajudar, porque nós não somos profissionais, né? Nós lemos, mas assim, a gente contrata o profissional. Em todas as bibliotecas tem esse trabalho, tem as visitas orientadas das escolas municipais, até mesmo das particulares, que não têm as bibliotecas, né? E a gente recebe a visita dessas crianças, a gente tem o espaço aberto para as crianças. E quando a gente recebe essa visita orientada, é incrível, gente. Assim, o coração fica quentinho, porque as crianças não têm muito recurso, as escolas não têm muitos recursos. E na hora que eles chegam, que a gente vê os olhinhos brilhando, é incrível. Um exemplo é o Bibliosesc, né? Que é o nosso caminhão que vai até os bairros, as periferias, nos projetos. Quando biblioteca ambulante, né? Ambulante. Na hora que eles adentram ao espaço do Bibliosesc, gente, é incrível ver o olhinho brilhando, assim, aquele tanto de livro, e eles perceberem, né? Poderem pegar, nossa... Que legal, que lindo, assim, é muito interessante. E aí tem também, nas bibliotecas, a comemoração da Semana do Livro da Biblioteca, no Carnaval, a premiação do Leitor do Mês. Então, assim, cada biblioteca tem as suas ações de incentivo
a leitura. Tem Clube do Livro também, né? Clube Lá do no Livro Sesc também. Faisal, Sim, há sim. quase 20 anos tem o Clube do Livro. Sesc Campinas começou agora em 2024, então para participar é só, né, entra no nosso site, vai lá na unidade também. Então, as bem bacana, né? bibliotecas do Sesc não param. A gente acha que é tranquilo, não é tranquilo, porque a gente está sempre movimentando, sempre conseguindo atrair os leitores e cativar, que é o mais importante, né? Não adianta eu atrair o leitor para a biblioteca e não cativar. A gente tem, biblioteca, né? Até foi feito um relato, saiu uma reportagem que as bibliotecas do Sesc movimentou mais de 1 milhão de livros, né, em toda a rede Sesc de bibliotecas do nosso Brasil no ano passado. Então, assim, a gente tem uma média de 1.500, 2.000 empréstimos de livros por mês. É muito grande, é muito grande. Assim, a gente fica com o coração quentinho, né? Que a gente consegue levar muitos livros aos clientes. E pode aumentar, né, Elisângela? Pode. Para de reclamar que a criançada não sai da frente do celular, Sim. do tablet, da televisão. Leva para a biblioteca e vamos ler para a criançada. Porque realmente, como você disse, deixa o coração da gente quentinho, faz os olhos brilharem, Sim. né? Isso é muito legal. Gente, partindo para o nosso final, quero fazer um bate-bola com vocês. Eu vou falar uma frase, eu quero que vocês completem para mim. Vamos começar aqui com o nosso artista. Zé do Conto. Lá vem. Você é uma criança que lê na infância, se torna um adulto? Muito melhor. Um adulto feliz, um adulto gentil, um adulto acolhedor, um adulto divertido, um adulto... Só coisa boa. Elisângela, uma criança que lê na infância torna-se um adulto? Pensador, criativo, influenciador também. Influencia pessoas. É isso Não aí. tá... Gente, quero muito agradecer a participação de vocês. Nosso tempo passa muito rápido, Nossa, né? passa rápido, Bate-papo, sim. tanto que acaba muito rápido, mas eu quero muito agradecer a disponibilidade do tempo, de compartilhar aqui com os nossos ouvintes o conhecimento de vocês, a história de vocês. Tenho certeza de que quem ouviu esse episódio hoje está saindo daqui com vontade de terminar o episódio e ir para a biblioteca, já ler uma história para sua criança, e faça isso, porque isso é muito importante. Elisângela, muito obrigada. Obrigada a Foi você. muito rica a sua participação aqui com a gente. E já, de antemão, quero convidar a todos os nossos ouvintes, né, para vir às nossas bibliotecas. Procure a biblioteca mais próxima, venha nos visitar, venha nos conhecer. Nós temos a honra de querer receber todos vocês nas nossas bibliotecas. É isso aí. Zé do Conto, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por trazer esse personagem, né, premiado para participar aqui do nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar o meu trabalho. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho também é só ir nas redes sociais, @Zé do Conto. Tem uma feira literária para acontecer, então quem quiser saber direitinho é só ir lá nas redes sociais que eu vou estar divulgando. Agradeço muito essa oportunidade, essa porta de divulgação, porque isso é muito importante. Só agradeço, só tenho a agradecer. Coisa boa, é isso aí. Quem quiser saber mais sobre as nossas bibliotecas, pode acessar também as nossas redes sociais, né, Elisângela? @SescGO, também o nosso site, sescgo.com.br. Muito obrigada, viu? E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Já está saindo daqui com vontade de ir para a biblioteca, ler para sua criança? Faça isso, viu? Tire a sua criança da frente da tela, da frente do tablet, do celular, da televisão. Vai ler para ela. Vai ler para ela porque ela vai crescer muito e você também vai aprender, vai criar essa memória afetiva linda que é a leitura de um livro. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Sua avaliação ela é muito importante para nós. E se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!